Seja bem-vindo à quarta aula do segundo módulo de nutrição e o tema dessa aula é dietética. Dietética é a parte da nutrição onde a gente calcula propriamente dita a dieta. Então a gente vai juntar tudo isso que a gente já estudou nessas outras aulas e fazer a dieta em si, né? Eu vou ensinar como que eu uso o meu método de fazer isso. Eu já não monto minhas dietas e nem as dos meus clientes faz já um bom tempo, né? Desde que eu comecei a trabalhar com a doutora Alessandra, ela que faz tudo isso. Então eu vou ensinar como eu faço, mas não é o jeito que eu faço hoje em dia, porque é ela quem faz. Vamos lá. Então a gente viu que a gente tem os gastos energéticos, né? Gasto energético basal. Depois a gente faz pelo fator de, a gente multiplica esse gasto pelo fator de atividade física e tem o gasto energético total. E depois a gente tem aquela soma daquela parcela que é um X ou subtração, né? Dependendo de se é booking ou cutting. E tem o valor energético total, certo? Beleza. Desse valor energético total que você calculou que você quer que ganhe ou perca de peso, a gente vai fazer as distribuições dos macronutrientes. Então a gente tem dietas que a gente categoriza em low fat e high carb, que as concentrações de carboidrato elas ficam entre 20 a 45% de carboidrato e só 10 a 15 de lipídio. A mid fat mid carb, que seria equilibrado entre os dois, que seria de 25 a 45 de carbo e 20 a 30 de lipídios, e a high fat e low carb, né, que seria de 10 a 30 só de carboidrato e 40 a 70 de lipídios. Olha, sinceramente, eu nunca peguei um atleta que respondesse bem a high fat, tá? Existem até atletas que eu conheço que respondem bem a high fat, principalmente no cutting, só que eu nunca trabalhei com nenhum deles. Eu sei que existe, mas eu nunca trabalhei com nenhum deles. Então, normalmente a gente utiliza low fat e high carb ou mid fat e mid carb para os nossos atletas, né? Aí vai depender de como que a gente vai fazer a estratégia. Você pode também fazer a distribuição dos macros em números fechados, em vez de você calcular a porcentagem do gasto energético, você calcular por gramas de macronutrientes fechadas. Então, por exemplo, se você pesa 100 quilos, você pega tipo multiplica esse 100 pela faixa que você quer ali de carboidrato de 4 a 10, de 1.1 a 12 a 2.5 de proteína e de lipídio de meio a 3. Aí fica a seu critério como você quer fazer. Como que eu prefiro fazer? Depende se vai ser bulking ou cutting. Se for bulking, eu prefiro fazer a parte de porcentagens pura. Se for cutting, eu prefiro pegar o valor de 2 ou 2,5, depende, mas normalmente 2 gramas de proteína por quilo corporal, subtrair isso do valor total e aí depois distribuir o resto, né, de porcentagem de carboidrato e lipídio. Então eu misturo os dois métodos quando eu vou fazer um cutting. Agora, quando eu vou fazer um bulking, eu faço só o primeiro método de distribuir dessa forma aí que vocês estão vendo de percentual do valor total de energia, tá? Então, como que você faz para você descobrir quantas refeições você precisa fazer no dia? Esse é um método meu, tá? Eu gosto de fazer assim. E eu vou explicar por que esses valores são dessa forma. A gente consegue absorver e utilizar como energia 60 gramas de carboidrato por hora. A gente não consegue usar mais do que isso, a gente acumula como gordura. E a mesma coisa vale para as proteínas. A gente consegue absorver, em média, 30 gramas de proteína por hora também. O resto, ela acumula, além de acumular como gordura, ela pode vir a dar dano renal. Então, eu divido dessa forma. Então eu pego tipo 60 gramas de carboidrato, que é o que eu quero por refeição, e 30. Aí eu tenho o número total de carboidratos que eu vou consumir no dia e o número total de proteínas que eu vou consumir no dia. Então eu divido
O número de refeições vai ser o número total de carboidrato dividido por 60 e o número de proteína total dividido por 30. Tá meio confuso porque os dois são a mesma coisa, mas como é que a gente vai fazer? Eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender. E o intervalo das refeições, eu vou pegar o número de horas que eu fico acordado, né, ativo, dividido pelo número de refeições que eu tenho que ter. Então, vamos lá que eu vou explicar que vocês vão entender direitinho. Então, vamos lá um exemplo. Gilberto calculou a dieta dele com 234 gramas de proteína e 560 gramas de carboidrato e ele dorme 8 horas por dia. Então, o total de carboidrato nós temos que é 560 gramas e o total de proteína é 234, certo? Certo. Então a gente tem que o número de refeições é 560 dividido por 60, que é igual a 9,3, aproximadamente 10. Você sempre tem que aproximar para o número de cima. Passou 9,1. Ah, mas é mais perto de 9, não interessa, é 10, porque a gente não consegue fazer meia refeição ou um décimo de refeição. A gente só consegue fazer refeições, né, números inteiros. Então a gente tem que dividir mais vezes para que a gente não garanta que a gente não vai nem acumular gordura e nem dar a possibilidade de ter um dano renal. Então aí a gente encontra o outro número de refeições em 234 dividido por 30, dá 7,8, que é aproximadamente dá 8. Desses dois números que a gente achou, dividindo o de carboidrato por 60 e o de proteína por 30, a gente vai pegar o maior deles. Deu para entender? A gente pega dessas duas equações que a gente achou os valores, a gente pega o maior. Então, 10 vai ser o nosso número de refeições. Beleza. Então, a gente vai ter de quantidade por refeição de carboidrato, o total dividido pelo número de refeições que a gente tem. Então, a gente vai ter 56 gramas de carboidrato por refeição, em cada uma das 10, né? E de proteína a gente vai ter 23,4 gramas de proteína por refeição. Porque também a gente pegou o 234 e dividiu pelo número de refeições, que é 10. Aí, a gente quer descobrir de quanto em quanto tempo a gente precisa fazer uma refeição para completar essas 10, certo? Então, tá bom. Quantas horas tem o nosso dia? Nosso dia, para todo mundo que mora aqui na Terra, tem 24 horas. Se o Gilberto dorme 8 horas, quer dizer que ele sobrou 16 horas para ele. E a gente vai dividir pelo número de refeições. Então, quer dizer que o Gilberto ele precisa fazer uma refeição a cada 1,6 horas. Ou seja, a cada 1 hora e 36 minutos ele precisa fazer uma refeição. Em estratégias a gente vai ver que isso diferencia um pouquinho. Mas isso daqui é o básico e esse básico funciona demais. Quando você consegue distribuir nas quantidades certas os seus macronutrientes para eles serem aproveitados ao máximo, isso faz uma diferença que você não tem ideia. Então eu te vejo na próxima aula. Dentro dessas trocentas mil fórmulas que tem, eu separei 3 aqui, que é a Harrison-Benect, que é a mais utilizada para as pessoas normais, digamos assim, né? As pessoas que estão mais dentro do padrão aí da sociedade. A de Cunningham, que é para atletas, e a de Tinsley, que é para atletas de fisiculturismo. Qual que é a melhor delas? Na verdade, assim, depende muito do tipo de atleta que você é, se você é um atleta avançado ou não. Embora, de qualquer forma, todos esses cálculos de metabolismo, de gasto energético basal indiretos, eles são aproximações do que você tem na realidade. Nenhum deles vai te dizer, nossa, você gasta X calorias exatas. Para isso você teria que ter a calorimetria direta, e isso é muito caro, é inviável para a grande maioria das pessoas, né? Você tem algumas formas de fazer isso. Que nem eu falei, tipo, né? A gente tem coisas escritas aqui embaixo, né? Aula escrita aqui embaixo que é complementar a essa. Então, tem algumas coisas que não vale a pena eu ficar falando aqui no vídeo, que a gente vai perder o foco. Então, dá uma lidinha lá embaixo se você quiser saber quais são os métodos de calorimetria direta. O que interessa aqui pra gente são as calorimetrias indiretas, que é o que a gente consegue fazer. Então, a gente tem a Harrison-Benect, que é a mais utilizada de todas,
que a gente tem uma fórmula para homens, que é essa, que eu não vou ler para vocês aqui porque não faz o menor sentido, mas o que vocês precisam saber de verdade. P, vamos lá, tem a de mulher também, e aí vocês vão ter que saber que o peso, que o P ali é o peso em quilogramas, né? A é a altura em centímetros, então se você tem 1,80, você tem 180 centímetros, então para você fazer ali a conta, você precisa colocar em centímetros. Então, se você tem 1,80, são 180. Se você tem 1,60, você tem 160. Se você tem 1,72, 172. E a idade em anos. Certo? Essa é a mais utilizada de todas para você fazer esse cálculo inicial. Por que eu estou falando de fazer um cálculo inicial? Porque você vai ter que calcular isso como um ponto de partida para você ter onde você começar. Depois que você tiver já feito esse cálculo, você vai ajustando a sua dieta conforme você vai sentindo a resposta do seu organismo. A gente vai chegar lá. Vamos passar aqui primeiro pelas formas de você calcular isso. Então depois a gente tem a de Tinsley, que é para fisiculturistas, que ela só pega tipo, o valor do peso, né, independentemente da sua altura e da sua idade. Né? E a gente tem a segunda forma de Tinsley, que é você multiplicar esse outro valor de 25,9 pela massa livre de gordura. Como é que você faz isso? De você multiplicar pela massa livre de gordura. Vamos dizer que você pesa, só para facilitar, vamos pegar o valor inteiro, tá? Faz de conta que você pesa 100 quilos, você é um fisiculturista de 100 quilos, e você tem 10% de gordura. Então quer dizer que a sua massa de gordura é 90% do seu peso, porque do 100% que você tem de peso, menos os 10% sobra 90%. Né? Um jeito fácil também de você pensar é assim, você calcula 10% do seu peso e tira do total. Tá? Eu prefiro fazer a conta direto já e ir por complemento de inteiro. Né? Então, tipo, se você tem, por exemplo, 5% de gordura, né, que é praticamente impossível, só em cima do palco e olhe lá, você teria 95% de massa livre de gordura. Se você tem 15% de gordura corporal, você teria uma massa livre de gordura de 85% do seu peso. Então vamos lá, só para a gente não complicar muito. Você pesa 100 kg e tem 10% de BF, né, de gordura corporal. Então você tem 90 kg de massa livre de gordura. Então você pegaria 90, multiplicaria e colocaria naquela conta ali, tá? Por que eu não acho tão interessante para você essa? A não ser que você tenha uma bioimpedância, que é uma aproximação bem nas coxas também, mas isso daqui também é uma aproximação, então você já vai ter um erro vai ser um erro cumulativo, porque você vai ter um erro da balança tipo de bioimpedância e vai ter um erro dessa aproximação. Então você vai ter um erro maior. Só que você pode fazer isso se você quiser também. Eu sinceramente não aconselho. Mas você pode fazer isso. E por que não dá para usar um método mais confiável como a antropometria, por exemplo? Porque a minha ideia aqui nesse curso é que você consiga fazer tudo sozinho. Você não consegue aferir as suas dobras sozinho. Porque toda vez que você for fazer alguma coisa, que você for pensar uma dobra, você, pela movimentação de você perder a postura de mensuração, você já vai ter um erro ali na leitura. Você vai ter que olhar torto, tudo que você tiver que fazer, você já vai ter dificuldade de você fazer sozinho e ainda vai com certeza medir errado. Então não faz sentido, seria fora da lógica eu fazer uma coisa para você fazer tudo sozinho e fazer com que você tenha que contratar alguém para fazer alguma coisa. Embora se você não faz isso sozinho, você comprou o nosso curso, mas você tem pessoas para te ajudar, melhor ainda para você. Que bom que você tem pessoas para contar com você nessa caminhada. E aí você pode então pegar a sua massa livre de gordura que você calculou, né, mediante a avaliação física e jogar nessa fórmula. A de Cunningham eu deixei por último para falar porque ela tem o mesmo problema do que a segunda de Tinsley. Você calcula ela com a massa livre de gordura. Se você não tem como calcular isso, ela fica inviável de você calcular, né? Mas a de Cunningham ela é mais usada para atletas em geral, tá? Tipo atleta de futebol, atleta de basquete, atleta de atletismo, atletas de todas as modalidades possíveis e imagináveis que você conseguir pensar na sua cabeça. Então vamos lá, eu vou usar a Harrison Benedict, que é a
mais usual para todo mundo aqui, só para você ver como funciona na prática esse cálculo, né? Então vamos lá. Maria tem 30 anos, tem 1,64 e pesa 57 quilos. Ela pratica exercícios físicos 3 vezes por semana. Qual seria o gasto energético basal de Maria, o nível de atividade física e o gasto total de energia e o valor total de energia da dieta de Maria, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular o gasto energético basal da Maria. Então, como a Maria é uma mulher e ela não é uma atleta, ela é uma mulher que gosta de treinar, mas ela é eutrófica, né, que a gente fala, quando eu vou estar com um peso normal, ela é uma mulher normal, digamos assim. Então você vai usar a fórmula de Hernes-Benedict de mulher. Então você vai substituir o peso dela lá, que é 57 kg no peso. A altura dela, lembra? É em centímetro. Então ela tem 1,64 metros de altura. Então ela tem 164 centímetros de altura. E ela tem 30 anos. Então você jogando tudo isso nessa fórmula, vai dar esse resultado de 1.340 quilocalorias só para Maria se manter viva. Aí você tem os graus de atividade física e um fator de atividade física que corrige, digamos assim, ele incrementa o gasto basal o gasto energético basal para um gasto total. Então você pegaria a Maria lá, que ela faz 3 vezes por semana, né, que a gente falou. Então você pega a Maria, pega o gasto energético basal que a gente calculou e multiplica por esse fator de atividade, que no caso da Maria aqui é 1,37. Por quê? Porque ela é levemente ativa. Então a gente pega esse fator de atividade de 1,37 e multiplica por 1.340, que era o gasto basal da Maria, o gasto energético basal. E a gente tem o gasto energético total de 1.835,8 calorias. E aí a gente vai calcular o valor energético total da dieta da Maria. O que acontece? Lembra que a gente falou que o balanço energético vai estipular se você vai perder ou vai ganhar peso? Quando a gente está querendo fazer uma fase de bulking, que a gente está querendo ganhar massa muscular, a gente acrescenta um valor X, que a gente vai escolher arbitrariamente nesse gasto energético total. E quando a gente quer fazer um cutting, que a gente quer perder peso, a gente quer perder gordura, a gente vai subtrair um valor X também arbitrariamente desse gasto energético. E aí a gente vai ter o valor energético total da dieta. Então o que acontece? Para homens, esse valor ele pode ser de 0 a 800 calorias. Para as mulheres, de 0 a 600. Para obesos, pode ser de 1.000 a 1.500. Isso para obesos é só a gente tirar, né? Porque dificilmente a gente vai querer, praticamente impossível alguém querer que um obeso ganhe mais peso. E para usuários de esteroides anabolizantes, a gente pode fazer o X variar de 0 a 3.000 para homens e de 0 a 5.500, de 0 a 1.500, desculpa, para as mulheres usuárias de esteroides anabolizantes. Por que de 0 pode ser que a gente não coloque nada? Porque tem gente que tem um metabolismo, por exemplo, muito acelerado, né? Então no cutting a gente não tira nada. A gente faz com que essa diferença, né, tipo, para queimar a gordura seja feita nas atividades mesmo. Então a gente acaba não tirando, a gente só melhora a qualidade do que a gente come e deixa com que a gordura seja eliminada aos poucos com isso. E aí conforme vai tendo uma diminuição dessa perda, aí a gente começa a tirar, né? E para uma pessoa que tem muita facilidade de ganho de peso, né, ao contrário, do bulking a gente também às vezes não coloca nada, a gente só vai colocando conforme ela vai não ganhando mais peso, né? Porque, que nem eu disse, esses cálculos que a gente faz dessas fórmulas são aproximações. Tem gente, eu conheço profissionais, excelentes profissionais, que nem fazem essa conta. O cara bate o olho na pessoa, já sabe mais ou menos como a pessoa funciona e já monta a dieta em cima da experiência empírica dele, né?
Só que isso é muito raro, tipo assim, eu não sei trabalhar dessa forma. Eu sou engenheiro, então eu tenho que quantificar as coisas e ir lá, tipo, e ir fazendo. Obviamente eu sei que esses ajustes finos você tem que fazer conforme você vai sentindo o feeling, né? Então você dá uma entrada, que seria esse valor calórico, e observa a saída, que é a resposta do seu corpo, e você vai reajustando, né? Você vai corrigindo os erros. Então assim, eu só sei fazer dessa forma. Tem outros profissionais que não fazem dessa forma e dá muito certo também. Então cada um tem uma maneira de trabalhar. Meu conselho para você que está começando é: faça isso e observe conforme vai respondendo o seu corpo, você vai ajustando. Talvez tenha uma hora que, pelo menos para você mesmo, que você já se conhece tanto, que você não precisa nem mais fazer esse cálculo, né? Então é isso, e até a próxima aula.